orações. Para dar início à nossa reunião, faremos a leitura de uma página com a nossa irmã Érica. Paz e alegria a todos. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Capítulo 157. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colilóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo ao oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. E assim, Deus nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais uma atividade em nossa casa de estudo. Que esses amigos maiores possam estar nos amparando e que a tua mensagem, Senhor, possa calar fundo em cada coração através do estudo da nossa irmã, que ela possa receber todo o apoio necessário para a realização do mesmo. Graças a Deus. E para dar prosseguimento à parte mais importante do nosso estudo, vamos passar a palavra para nossa irmã Cláudia Janaína Cândido, do CELC, que fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Coletâneas de prece. Espíritas 2. Prece para aquele mesmo que ora para afastar os maus espíritos. Os itens 15 e 16, prefácio, e item 17, prece. Passamos então a palavra para a nossa irmã Cláudia. Muito bom dia a todos. Mais uma manhã que nós agradecemos a oportunidade de estarmos todos aqui e podemos ouvir um pouco mais desse Evangelho, dessa boa nova deixada pelo Cristo, para que possamos dar um prosseguimento à nossa caminhada um pouco mais confortados. E o que me chamou a atenção, quando eu fui convidada para o estudo, foi essa frase do título, que diz, para afastar os maus espíritos. Aí eu fui pesquisar, Os chamados maus espíritos, podemos dizer assim, são aqueles desencarnados ou encarnados que se ocupam para influenciar negativamente a caminhada de nós, de todos nós, espíritos encarnados. Nem todos são maus. Kardec utilizou esse título para chamar a nossa atenção. Mas, se a gente parar para analisar, nem todos são maus, pois alguns apenas não conseguiram se desapegar da vida material, dos apegos a certas paixões, ou até mesmo das afeições, sintonia, vontade de estar perto, que eles possuem conosco, encarnados. Mas o alerta do título vai para aqueles
no plano espiritual que ainda estão envolvidos com os maus sentimentos. Esse capítulo, essa partezinha aqui, do item 15 ao item 17, é dando esse alerta para a gente com os desencarnados. Não que nós não tenhamos também encarnados com maus pensamentos, que também nos influenciam, né? Mas ele está chamando a atenção para os desencarnados, que já estão envoltos em maus sentimentos, que ficam felizes em prejudicar a caminhada dos encarnados, principalmente para aqueles que eles se julgam inimigos eternos. Aí a gente começa esse item 15, que é uma passagem que está lá em Mateus 23, versículo 25 a 28. E ele começa assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Iniquidade, crueldade, desumanidade, coisas assim. Aí eu fui lá no Evangelho, porque tem lá no Evangelho a informação que a gente ouve muito falar, escribas, fariseus, quem são eles, né? Aí na introdução 3 do Evangelho, ele fala assim, que fariseus, do nome farush, divisão, separação, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de crença. Constituía entre os doutores assuntos de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas da Idade Média. Os escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-lo Jesus na reprovação lançava aos fariseus. Então a gente vê que os escribas e os fariseus eram pessoas que tinham um conhecimento total da lei judaica, da lei de Moisés, tinha todas as leis que regiam aquele tempo, aquela sociedade. Eram leis que poderiam ser de sociedade religiosa, maioria vinculada à religião. Estava escrito na lei, eles sabiam, eles sacavam de tudo. Então Jesus chama a atenção para eles, que um dos mais graves problemas da nossa evolução espiritual consiste em mudar o nosso íntimo. E ao chamar a atenção para eles, dizendo, o que adianta você ter uma veste bonita, uma apresentação bonita, um jeito calmo de falar, sereno, abraçar todo mundo, ser feliz com tudo, mas por dentro você ainda tem aqueles pensamentos ruins, você ainda maldiz uma pessoa, você ainda pede que alguém sofra e não se importa. E pior ainda, você que tem o conhecimento,
Você que sabe o princípio e de onde partir. E essa tal mudança que ele propõe para a gente, e também é proposta pelo Espiritismo, é a nossa grande luta moral. Imagina, para eles que se sentiam o top das questões morais. De repente vem uma pessoa e fala: está tudo errado, está faltando mais coração, está faltando mais empatia. Logo vós que sabeis muito. Com certeza aquilo conflitava entre eles, por isso que muitas perseguições vieram dos escribas e dos fariseus, dos que mais sabiam. E como conseguirmos que aqueles a quem nos dirigimos sintam que é possível mudar e aperfeiçoar nossa conduta se nós mesmos nos mostramos incapazes disso? Além do mais, se não mudamos nosso comportamento, como poderemos solicitar que os outros façam? O ditado a gente sabe, principalmente quem lida com criança, com jovem: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cola mais. Temos que ser exemplo, não dar só exemplo, ser exemplo. Além do mais, se não mudarmos nosso discurso carecerá, ficar muito pobre de emoção necessária aos que passam coisas e que acreditam e vivenciam. Ficará muito pobre se eu só falo bonito, mas na hora de eu me manifestar, na hora de eu colocar em prática, eu piso, eu não ligo, eu não me importo. E o que é pior é que sem essa transformação no nosso íntimo, estaremos agindo da forma dos fariseus, da forma hipócrita. E essa hipocrisia religiosa foi a única a merecer do Mestre Jesus essa censura firme e decidida. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de longas orações devorai as casas das viúvas. Tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpai por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Está aqui no Evangelho. Esse alerta dado por Jesus. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade, desumanidade. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Quando os fariseus ouviram isso, que eles ficavam ali, por perto, ficaram: como pode? Eu? E assim somos nós, quando somos chamados a atenção por alguma conduta, por algum irmão que queira nos alertar, ficamos também horrorizados. Não, eu sou uma ótima pessoa, eu sou maravilhoso. Aí Jesus responde sabiamente: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E para que nossa reforma interior produza realmente transformação moral, é preciso que a compreendamos de forma menos deturpada possível. Vamos aceitar os conselhos como não sendo críticas, mas que são conselhos construtivos para a nossa jornada. Lembra? Muito será cobrado a quem muito é dado. E não adianta a gente aqui dizer: eu não sabia. Porque somos espíritos imortais. Sabemos e acreditamos que tivemos outras existências.
Em algum momento na caminhada, isso aqui que eu estou falando, nós já ouvimos. E se não ouvimos, estamos ouvindo hoje. Fazendo um estudo mais detalhado da nossa moral cristã, nos mostra que ela é perfeitamente praticável. Dá para fazer. Jesus não ia ensinar para a gente, exemplificando, e olha como ele deu exemplo, se fosse impossível da gente fazer. Ele caminhou como a gente. Ele sabe do que somos capazes. Vamos tentar seguir, mostrar com as virtudes cristãs, como elas foram e ainda são ensinadas pelos religiosos, de diferentes nomenclaturas religiosas, buscando nesses ensinamentos a verdadeira essência para a gente. Essa essência pura e maravilhosa que Jesus deixou. Aí a gente entra no prefácio, que é o item 16, que é maravilhoso também. Depois desse puxãozinho, depois dessa chamada de atenção de Jesus, aí vem o prefácio. Kardec coloca: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Lembra que a gente começou a falar que o título do capítulo era Para Afastar os Maus Espíritos? E que lugar é esse que é citado aqui por Kardec, onde os espíritos maus, digamos assim, que ainda não acordaram, não tiveram aquele despertar do amor de Deus, que ainda se comprazem que os outros sofram como ele, onde eles poderão ficar para expandir essa perversidade? Onde? Tem algum lugar? Um cantinho da nossa casa? Aí nós vamos refletir juntos. Agora, esta frase, de qual lugar tais espíritos vão, digamos assim, habitar e preencher? Que não seja o nosso coração. Não tem outro lugar que eles vão querer a não ser o nosso coração. É lá que eles vão tentar preencher e ocupar. Nosso coração, o nosso sentimento mais íntimo. Quando deixamos essa entrada, essa porta aberta, eles se aproveitam do nosso descuido, da nossa invigilância e preenchem nossa alma com a inferioridade moral deles. Mas só deles? Se a gente permite, a gente está ou igual ou parecido, com a mesma moral. Que não nos isenta, de dizer também que essa inferioridade moral também pode ser nossa, por aceitarmos a chegada facilmente de tais sentimentos. A gente fica feliz. Muitos ficam felizes. Nós, às vezes, quando deslizamos na vigilância, acabamos enveredando por esse caminho. Aí continua a frase assim, para os afastar, não basta pedir-lhe, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Não adianta falar assim, sai daqui, não quero você mais aqui, não me acompanha, não quero mais nada com você.
Mesmo as melhores pessoas podem, de algum momento, ter problemas de afinidade com os espíritos ditos maus. Mas para evitar essas influências, que nada de bom retornará para nós, é preciso equilibrar a mente, o corpo, o espírito, não podendo faltar de forma alguma a força de vontade para tomarmos uma atitude drástica. Pois, como diz o texto, os espíritos, sabem o que sentimos, desejamos, sente o cheiro de longe e se aproxima quando baixamos a guarda. Baixamos a sintonia e nos conectamos tipo um Wi-Fi. Sabe o Wi-Fi? Aqui está chegando ao 5G, no plano espiritual já deve estar no 10G ou mais. É rápido. A conexão vai. Então, eles sabem o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eles sabem. E como ele bota aqui, é como se, sabe quando a gente sente aquela cheirinho de comidinha da mamãe, que a gente vai, ai, mamãe fez isso hoje? Eles sabem. É como se o nosso pensamento cheirasse agradavelmente para eles chegarem até nós. Mais um pedacinho desse trecho, ó. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar as suas impurezas, a alma, para evitar os maus espíritos. A gente não é? Aí eu vou falar assim, todos nós aqui praticamos várias vezes por dia algum tipo de higiene. A pandemia serviu para nos alertar um pouco mais sobre o uso de álcool, a gente ter mais cuidado, a redobrar as ações de higiene. Então esse trecho nada mais é que para confirmar que assim como a limpeza do corpo, temos também que manter limpas as impurezas da alma. Um exercício diário, de rotina mesmo. Mas como assim, Cláudia? É fácil. Pelo menos poderia ser. Vou dar duas dicas que eu pesquisei no Evangelho. A primeira é a reflexão íntima diária antes de dormir. Repassar, faz uma repassada, sabe? De como foi nosso dia, cada passo, cada problema, cada solução. E tentar responder uma pergunta. Fui útil? Machuquei alguém? E muito importante, me machuquei? E a segunda dica, essa é poderosa. Estou dando para vocês a dica. Oração. É uma forma de ficar, vamos dizer assim, de dar apoio. Pois eu afirmo a vocês, meus amigos, é um importante canal de comunicação com os espíritos superiores que estão sempre dispostos a nos ajudar com bons conselhos e boas intuições. Olha que dica boa para afastar os maus espíritos. Oração. Porque os bons espíritos não se afastam de nós. A gente às vezes que esquece de pedir ajuda. A gente às vezes que nos afastamos deles. Mas os conselhos bons estão lá. E terminando aqui o item 16, é assim, ó. Vivendo num mundo onde eles pululam, ou seja, brotam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, força para que lhes resistamos. A todo momento nós podemos dizer que cada um de nós aqui, por mais bom de coração que seja, pode estar favorável a influências e tentativas dos maus espíritos. E vou ressaltar aqui que pode ser encarnados e desencarnados. Comecei falando isso no início. O texto trabalha os desencarnados
mas tem os encarnados também. Mas Deus sabe, Ele sabe, como Ele sabe, de nossa capacidade de resistir a essas investidas. E com certeza, quando eles estiverem convencidos que perderam tempo conosco, olha que legal, a gente vai convencer eles de ficar do nosso lado, não vai adiantar mais. Acabarão se retirando e desistindo de nós por falta de sintonia. O Wi-Fi não vai conectar mais. Para que eu vou ficar ali? Não dá mais. Não posso mais me divertir. Não posso mais me vingar. Aí a gente entra no item 17. Kardec, tão didático, tão professor, que ele dá essa dica, dá uma dica. Eu não sei fazer prece, como é que eu vou fazer a prece? O que eu vou dizer? Jesus ensinou a orar ao Pai. Acabamos o capítulo da oração dominical. Os discípulos, os apóstolos não sabiam. Ensina-nos a orar, a falar com o Pai. E Jesus ensinou. Não que precisa ser assim sempre, mas ensinou. Deu o pontapé inicial. Como bom mestre que ele era, ele é. E Kardec também nos ensinando, que a gente podia dizer assim, eu não sei orar, eu não sei fazer. Não, eu vou dar aqui uma dica para vocês, está aqui no item 17, a prece. E ele ensina desse jeito. Não que precise ser assim, mas ele nos ajuda pelo menos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afaste-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antimoral contra eles. Espírito malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, que vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignai de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Faltou, e assim seja. Que assim seja sempre, né? Viu como fazer uma prece? A gente pede por nós, capítulo para nós, mas ele diz assim, ajuda também esse irmão, que ele ainda não sabe onde está, ele não sabe o que está fazendo. Lembra quando Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é por aí. Aí para fechar o estudo, como eu gosto de muita história, eu trouxe uma historinha para vocês. Eu retirei do site Momento Espírita, o autor é desconhecido, mas esse autor desconhecido trouxe uma lição muito legal sobre isso. Não se deixe soterrar, é o título da historinha. Conta-se que um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía cavalos para ajudar no trabalho de sua pequena fazenda. Um dia, o capataz lhe trouxe a notícia que um de seus cavalos havia caído num velho poço abandonado. Um buraco era tão fundo e seria difícil tirar o animal de lá. O fazendeiro avaliou a situação e certificou-se de que o cavalo estava vivo, mas pela dificuldade e o alto custo para retirá-lo do fundo do poço, decidiu que não valia a pena investir no resgate. Chamou o capataz e ordenou que sacrificasse o animal, soterrando-o ali mesmo. O capataz chamou alguns empregados e orientou-os para que jogassem terra sobre o cavalo até que cobrisse totalmente o poço, não oferecendo mais perigo aos outros animais.
No entanto, à medida que a terra caía sobre o seu dorso, o cavalo se sacudia, derrubava-a no chão e ia pisando sobre ela. Logo, os homens perceberam que o animal não se deixava soterrar, mas ao contrário, estava subindo à medida que a terra caía, até que finalmente conseguiu sair. Algumas vezes, nós nos sentimos como se estivéssemos no fundo do poço. E de quebra, ainda temos a impressão de que estão tentando nos soterrar para sempre. É como se o mundo jogasse sobre nós terra da incompreensão, da falta de oportunidade, da desvalorização, do desprezo, da indiferença, dos maus pensamentos. E nesses momentos difíceis é importante que lembremos da lição profunda da história do cavalo e façamos a nossa parte para sair da dificuldade. Afinal, se nos permitirmos chegar ao fundo do poço, só nos restam duas opções. Ou nos servimos dele como ponto de apoio para o impulso que levará até o topo, ou nos deixamos ficar ali até que a desencarnação nos encontre. E é importante que estamos nos percebendo soterrar, sacudamos a terra e aproveitamos para subir. E nunca esquecemos que em todas as situações difíceis que enfrentamos nessa vida, podemos pedir apoio incondicional de Deus, que vai sempre se aproximar de nós pela oração. E a oração é uma poderosa alavanca que podemos lançar mão a qualquer momento, em qualquer lugar. Jesus nos recomendou a oração e a vigilância. E a vigilância constante pode poupar de muitos males. Quem está atento facilmente percebe a investida de sentimentos que nos são sugeridos pelos maus espíritos. Sentimentos esses perigosos que podem nos deixar sem esperanças. É a chegada silenciosa de uma desilusão, uma inveja, do orgulho, da soberba, da solidão, de outros tantos lixos que pesam na nossa moralidade e tendem para nos levar para o abismo. A oração é recurso precioso que nos permite as forças necessárias para resistirmos a todas as investidas menos felizes. Por isso vale a pena meditar sobre os sábios conselhos do Mestre de Nazaré, pois eles podem nos ser muito úteis na conquista da felicidade e da harmonização, essa grande harmonia dos nossos atos que tantos desejamos. Meus irmãos, muita paz, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Nós só queremos agradecer, a nossa irmã por esse estudo, por essas palavras, que possamos sair daqui bastante reflexivos em cada palavra, em cada trecho aqui lido e meditemos. E assim, Jesus querido, derrama sobre nós, Senhor, esse bálsamo de acalanto, esse consolo prometido pelo Senhor. Derrama sobre cada coração aqui presente. Que possamos, Senhor, seguir nossa caminhada um pouco mais felizes, um pouco mais acolhidos. Que Deus, que nos conhece intimamente, sabe as aflições de cada um aqui, Senhor. Irradie para todos eles, para todos nós, as suas bênçãos, que possamos sair deste ambiente de paz, de luz, essa casa santa, essa casa que nos abriga, nos acolhe, levarmos para nossos ambientes, nossa família, nossos amigos, a quem precisar de nós, Senhor. Levarmos essa paz e esse consolo que encontramos aqui. Que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz.
Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.